E aí, seus lindos? Eu sou o Wesley Oliveira, seja bem-vindo a mais um episódio do Melon Podcast e eu estou muito feliz hoje. E aí, pessoal, meu nome é João Vitor, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Pai do Senhor para todos, eu sou o pastor Antônio Romão, estou vindo do sertão do Ceará para participar desse trabalho abençoado aqui nessa noite. E quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos, para iniciarmos o trabalho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. É isso aí, gente, ó. Vocês notaram aí de novo a ausência do Vinícius, né? O Vini, onde é que tá o Vini, né? O mistério continua, né? E hoje eu tô realmente muito feliz, assim, porque eu tô trazendo o pastor Antônio Romão pro podcast. Quando eu pensei em fazer o podcast, eu já pensei em trazer o pastor Antônio Romão, que ele faz missões e há muitos anos lá no sertão do Ceará, no Cariri. E eu realmente estou muito feliz aqui nesse dia para poder estar conversando, ter esse papo com ele, para ele contar um pouco das experiências que aconteceu com ele lá no sertão do Ceará e toda a vida dele no geral. Pastor, eu gostaria de começar, né, já perguntando um pouquinho sobre a sua conversão, né, como que o senhor chegou a Cristo, como que Jesus te alcançou, pastor? Aconteceu da maneira seguinte, eu estava no ano de 87, andando pelas baladas de São Bernardo, sem Jesus, com 38 na cintura, querendo tirar minha própria vida. Quando de repente, passando de frente a uma igreja, Assembleia de Deus, aqui na Vila Rosa, próximo de Piraporinha, São Bernardo mesmo, né? em São Bernardo, uma voz bradou em alta voz, por volta de 8h30 da noite, e falou comigo: homem, entre aqui, que eu preciso falar contigo. Eu não entendia, não tinha noção do que seria aquilo, pois vivia no mundo da juventude que muitos vivem hoje, curtindo, achando que tá bom. Porém, naquele dia eu estava vindo de uma balada, achando que estava muito bom, mas na verdade eu estava aflito, angustiado, e faz-me lembrar como se fosse agora. Naquele momento e naqueles dias, eu ouvia vozes que diziam para mim assim: tire a tua vida, porque para ti nada mais dá certo. Cheguei ao ponto de pegar um 38, com a bala na agulha e o dedo no gatilho, e tentar tirar minha vida. E eu comigo mesmo falei: se eu não conseguir isto, daqui a 6 dias, eu vou colocar um ponto final nessa situação. Porque nada dava certo para mim. Mas exatamente antes dos 6 dias, estava eu passando de frente a essa Assembleia de Deus, aqui na Vila Rosa, bem próximo daqui. E a voz bradou e falou comigo. E eu me aproximei até a porta daquela igreja, onde tinha um pequeno grupo ensaiando, orando. Chegando na porta, uma voz dizia: entra. E uma outra voz dizia: volta. E era como se uma mão me puxava para dentro e outra me puxava para fora. Quando de repente aparece uma senhora, servia a Deus, que estava lá nos fundos, veio ao meu encontro
e falou comigo: entra, você é bem-vindo. Eu entrei. Foi os melhores momentos da minha vida. Para quem estava ouvindo vozes, para quem estava vivendo, querendo tirar a sua própria vida, como eu estava, porque tudo dava errado. Quando entrei ali, a palavra veio de encontro ao meu coração, alimentou a minha alma e caiu por terra todo esse poder das trevas que estava me acompanhando. E terminando aquele trabalho, me fizeram um convite para o dia seguinte, que era um trabalho de jovem. E eu fui. Glória a Deus. Barbudo. Chegando ali, participei do trabalho e observei tudo dentro da igreja. A mocidade, as crianças, os adolescentes, comportamento de cada um, maneira como tratavam uns aos outros. E ali eu fiz uma comparação com o mundo que eu vivia. Porque eu ia na balada, onde eu não via respeito de um para com os outros, palavrões e outras coisas. Então eu cheguei à conclusão, aqui é melhor. No domingo, isso foi na sexta, no primeiro dia, no sábado eu estava no trabalho com os jovens. No domingo eu fui para a escola dominical. Ao culto à noite, eu fui decidido. Hoje eu vou aceitar Jesus. Tirei a barba e já fui pronto. Glória a Deus. E quando lá cheguei, acompanhei todo o trabalho. Lembro como se fosse agora. Aquela empolgação, aquele desejo. Mas na hora do apelo, aconteceu algo que sempre que eu lembro, eu posso compreender que verdadeiramente Satanás tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Porque eu havia dito, eu vou hoje aceitar Jesus. E ele ouviu. E quando eu estava na igreja, no final do culto, quando foi feito o apelo, veio sobre mim uma força estranha. E naquele momento, eu olhava para aquela multidão dentro da igreja e eu não via gente. Eu via como se fosse monstro. E naquele momento eu tentava correr. E quando eu tentei correr, eu baixei as mãos, conforme eu estou fazendo aqui. Eu lembro que parece que eu estava colado na cadeira. Então eu peguei com cadeira e tudo aqui, tentei, mas parece que os pés também estavam colados no chão. E eu não conseguia sair do lugar. Olhando, vendo na minha frente todo aquele povo, mas como um monstro que vinha à minha direção. Quando de repente, isso foi na hora do apelo. Quando de repente o pastor começa a cantar um corinho. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nesse momento, toda aquela opressão cai por terra. Quando eu me dei conta, eu estava lá na frente de joelho, chorando. E ali fiquei. E muito jovem em volta, alegre, porque mais um jovem estava chegando para fazer parte do grupo. Mas naquele momento me fez lembrar que eu estava com meu sapato furado. E tentei esconder os pés para que ninguém visse. O crente passa uma prova com sapato. Mas faz parte.
daquele momento. E quero dizer, 87 até hoje, caminhando para a igreja, servindo ao Senhor Jesus. Durante todo esse tempo, nunca sofri uma disciplina na igreja. Sempre estive envolvido, dirigindo culto nas casas, na rua. Dirigi várias igrejas aqui, em São Bernardo. Enfim, esse começo foi marcante. Porém, no início, houve levante da minha própria família. Um dos meus irmãos, quando ficou sabendo, foi na minha casa com um facão e uma corda para me amarrar, para não me deixar mais ir à igreja. E começou a surgir os levantes. Mas o Senhor, Ele me concedeu a graça. E aos poucos eu fui vencendo, mesmo sem o conhecimento da palavra de Deus. E essa graça que veio sobre mim aquele dia, me fez caminhar até hoje. E eu estou crendo que irei caminhar por muitos anos, ou seja, enquanto viver nessa terra. Já está caminhando aí para mais de 35 anos na caminhada com Cristo. E hoje estou trabalhando em um lugar, eu tenho certeza, que muitos que estão nos ouvindo, ouvirão, não tem coragem de encarar. É um trabalho missionário. Eu prego missão e mostro o que faço. Aonde passamos, falamos de cada trabalho como este. Cada um tem um testemunho diferente. Então é gratificante andar com Jesus. Glória a Deus. Eu achava que estava muito bom a vida que eu vivia antes. Balada, final de semana para um canto e para outro, mas eu estava aos poucos acabando comigo mesmo. Mas eu encontrei com a vida. E Ele mudou a minha vida. Eu glorifico a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. Amém. Amém. Amém, pastor. É um testemunho abençoado. Que testemunho, João, meu muito Deus. Muito gratificante. Eu aqui só foi a primeira pergunta. Olha que só foi a primeira pergunta. Quando o pastor começou a cantar o hino que o pastor estava cantando na hora do... A nossa produtora aqui começou a cantar junto também. Sim, sim. Eu percebi ela, né? Ela tava ajudando aí. Eu não cantei pra não atrapalhar muito, mas ela foi lá e cantou junto, né, pastor? Eu tenho um louvor que Deus me deu lá no sertão. Isso é, O senhor compôs? isso é muito Deus bom. me deu. É mesmo, pastor? Tem a ver com o trabalho que a gente faz lá. Pastor Antônio Romão, esse breve testemunho que o senhor contou aqui do processo da sua conversão e também da juventude, assim como tem vários jovens que nos assistem aqui hoje, que ainda vai assistir também, a gente sabe que o jovem, quando ele se volta para o Senhor, existem muitas dificuldades. E o senhor citou alguns pontos que é muito interessante, que eu acho que a maioria dos jovens passa e que muitas das vezes surge um questionamento, né, a partir do momento que aceita o Senhor Jesus, que é o processo da mudança de vida. E tanto o senhor, que talvez tinha tantos amigos no mundo, e a partir desse momento que fez ali, aceitou ao Senhor Jesus e teve que deixar os amigos do mundo. E quando aceitou o Senhor Jesus, a família ali se voltou contra o Senhor nessa boa decisão que o Senhor teve. E isso acontece na vida de muitos jovens, de muitas pessoas que passam por esses processos, de às vezes não ter um apoio familiar quando se volta para o Senhor, amigos também. Porque a nossa juventude, a gente sabe que o jovem ele tem muitos pratos no mundo. E é muito difícil quando os jovens querem deixar essas coisas do mundo e não tem esse apoio familiar.
E isso acaba se tornando muito difícil e às vezes muitos questionamentos, né? Quem nunca se passou por esse questionamento de falar assim, poxa, tô me voltando ao Senhor, deixando as coisas do mundo e não consigo ter um apoio familiar. E isso às vezes acaba fazendo muito que os jovens desistam, né? No meio do caminho. E o que o senhor tem uma palavra a dizer para essas pessoas que muitas vezes não têm um apoio familiar depois que se volta a Cristo? Eu tenho a dizer para cada um que vive esse momento tão crucial, posso dizer assim, é que encare a oração, busque a Deus, porque com certeza você vai encontrar refúgio, vai encontrar a solução para os seus problemas. Vai lembrar que quando eu iniciei, os primeiros dias, eu recebi uma visita de um oficial do Exército, meu primo. E quando ele chegou na minha casa, ele disse para mim assim, a gente conversando, eu falando para ele sobre o início da minha fé, e ele disse para mim, vai em frente, que você vai encontrar fundamento. Eu posso dizer que eu encontrei. Ele estava certo, né, pastor? Ele estava certo. Então você que está com Cristo, está sendo contra-atacado dentro de casa, ou quem sabe no meio dos seus amigos, não olha para isso não. Olha para Jesus, autor e consumador da fé, porque ele tem algo melhor para a sua vida. Eu tenho presenciado, na minha caminhada com Cristo, dirigindo algumas igrejas por onde já passei e aonde eu estou, principalmente. Eu tenho me deparado com várias meninas, adolescentes, que vão à igreja e estão congregando com muita vontade de servir a Deus, quando de repente elas são enfrentadas pelos pais. E eu cheguei a ouvir isto de alguns, que não queria ver as filhas na igreja, preferia ver ela em qualquer outro lugar. E hoje, essas adolescentes são mãe. Porque o pai, a mãe, não apoiou. Então, é lamentável isso. Saber que um moço ou a moça que deixa esse mundo, que lhe oferece tanto para destruição, para estar na igreja aos pés de Cristo e não ter o apoio do pai, da mãe, da família, é lamentável isso. Mas vale a pena você lutar com garra, com firmeza, porque com certeza sua vida será impactada lá na frente. Você não verá a diferença do dia para a noite, mas a cada dia você vai perceber as mudanças e a ação de Deus para a tua vida. Esse é um conselho muito bom. Talvez aí vocês aí que estão ouvindo aí, acompanhando esse testemunho, isso acontece com muitas pessoas, né? O jovem, muitas das vezes, que vai para a igreja e às vezes não vê os seus pais lá, isso causa um impacto muito grande, né? Mas para vocês aí que estão ouvindo a gente, persevera, porque Cristo tem muito mais. É curioso essa questão que o pastor falou assim, que a pessoa ela tá seguindo um caminho de fé, né? De entrar assim nos caminhos de Cristo, e os pais tipo não dão apoio porque, sabe, porque é contra, assim, é bem complicado isso, né? Sim. É uma coisa que realmente entristece, assim, o pastor fala isso aqui com lágrimas nos olhos, né? Que realmente não tem como, né, pastor? É uma coisa realmente muito triste. E assim, o senhor se depara com bastante dessas situações lá no Ceará, né, pastor? Sempre. Acontece bastante, né?
Além de, além de várias outras situações, né, que também vai acontecendo lá, né, que o senhor prega muito quando o senhor vem para São Paulo, né? O senhor prega em bastante igreja. E o senhor conta os testemunhos assim que deixa a igreja fica arrepiada, assim, né? Coisa que é, o senhor pode contar algum, assim, um que o senhor lembra assim que Pode. tem uma. Olha, se eu fosse ficar aqui só contando testemunho, precisaria de um tempo maior só para isso. Tenho vários 4, 5 anos. testemunhos impactantes do que Deus tem feito por onde temos passado. Eu vou contar de um que aconteceu aqui em São Bernardo. Comigo. Por volta de 9 horas da manhã, eu vi claramente quando Deus dizia para mim o seguinte: meu servo, farei grande obra hoje através da tua vida. Conheço muito bem a voz de Deus. Fiquei aguardando. No período da tarde, eu precisava ir ao médico, eu tenho uma crise de garganta. De vez em quando tem que dar aqui uma temperada na garganta, tossir um pouquinho, vocês têm que me compreender. Fica em paz, pastor. E à tarde eu fui ao médico, pois tinha uma consulta marcada. E o médico, ele tinha... Eu já conhecia ele de uma outra clínica. E quando lá cheguei, seria no caso ali em Santo André, quando eu estou chegando, subi a escada, quando eu coloquei os pés na sala da recepção, lá tinha aproximadamente umas 25 a 30 pessoas. E entre essas pessoas, uma senhora como que desmaiada, deitada no colo de um senhor de idade mais ou menos assim, como eu. Eu sou jovem, né? É um mancebo ainda, pastor. Mas, olhando para aquela cena, o que me chamou a atenção é que Deus falou comigo novamente ali. E ele disse para mim assim: olha para aquela vida. Então eu foquei o olhar para aquela mulher, deitada no colo daquele homem, e a voz repete dizendo assim: ela não come, ela não bebe, ela não fala e ela não anda. E os médicos desenganaram. Está ela condenada à morte. Vá até ela, pregue minha palavra e ore. Eu vou curá-lo hoje. Eu entendi claramente o recado de Deus. Como eu estava em um lugar também para ser atendido por conta da garganta, que eu tinha que passar pelo médico, então eu me dirigi ao balcão e eu disse: Senhor, se verdadeiramente é a tua vontade, junta os seus familiares todos em um só local. Porque Deus havia falado comigo: olha entre todos. E à medida que eu passei o olho, ele dizia: aquele são seus familiares. Pregue para todos. Então, eu me dirijo ao balcão e ali, enquanto a moça pega meus dados, ela me manda aguardar. E quando eu saio para aguardar, estava aquela família toda sentada. E ao lado daquele senhor que a mulher estava deitada no seu colo, uma cadeira vazia me esperando. Então eu sentei e comecei a conversar com ele. E abordando ele, eu disse para ele o seguinte: vocês estão sofrendo muito com essa mulher. Mas eu conheço um médico que tem a solução para ela. E ele olhou assim com aquele olhar de alegria, porque havia recebido a mensagem do médico que lá não tinha saída, transferindo para um outro local, ou seja, condenando a ela
a morte. Então eu comecei a falar desse médico, que é Jesus. E comecei a mostrar ele curando, libertando, restaurando vida. Em meio a esse momento, uma jovem senhora entra na frente, tentando impedir que eu transmitisse a palavra de Deus. E nesse momento o Senhor Jesus falou comigo: fala para eles daquela criança. Aí eu disse: olha, eu não conheço vocês. Não sei onde vocês moram. Nunca vim aqui a primeira vez. Mas Deus está me falando aqui que lá na sua casa tem uma criança nesse tamanho. Que desde que ele nasceu, vocês têm gastado muito com ele. E a cada dia ele vai de mal a pior, assim como ela. E eles começaram a chorar. E aí o médico me chamou. Então cortou a cena. Eu fui lá. E quando eu chego no médico, ele pega um laudo e mostra para mim assim. E diz: olha, Romão, porque ele já me conhecia de um outro local. Essa mulher com quem você estava conversando aqui está, ó, condenada à morte. Não tem solução ao problema dela. E eu desafiei o médico. Eu disse: pois eu quero lhe garantir que ela vai ser curada hoje. Mas como é que você me fala uma coisa dessa? Não tem médico que resolva essa situação dela. Falei: eu conheço. E o senhor vai ficar sabendo. E ele disse: eu duvido. E eu disse: eu garanto. E ficou aquele tema entre eu e ele. Eu duvido. Trabalho na área há tanto tempo, nunca vi isso acontecer. Pois eu garanto e o senhor vai ficar sabendo. Desafiei ele. E naquele momento, ele me perguntou: quem é esse médico então? Eu disse: Senhor Jesus. Ah, sim. Jesus faz mesmo. Meu pai era doente. Vivia de cama à beira da morte. Chegou um crente doido. Já conhecia, né, pastor? Já conhecia esse médico. Orou por ele e disse: olha, pode comer até carne de porco, que ele não tem mais nada. Meu pai ficou bonzinho até hoje. Só que quando ele me liberou, a mulher já estava lá no estacionamento para ir embora. Então eu acompanhei. Entre a família toda tinha em torno de 10 a 15 pessoas. Me aproximei do carro onde ela estava, porque o Senhor me mandou orar. E eu fui. Chegando ali, eu disse: olha, Jesus mandou vir orar por essa mulher, que vai por ela hoje. E na medida que eu me aproximei para orar por ela, o Senhor me deu uma visão de olhos abertos. Só vi quando desceu diante de mim como um relâmpago. E se formou em uma pessoa, todo vestido de branco. Com as mãos estendidas sobre ela, aquelas mangas bem longas, chapiscando fogo. E eu disse: o meu Jesus já está curando. Vou fazer só o que ele me manda. Me aproximei da mulher e coloquei as mãos. Em poucas palavras: enfermidade, em nome de Jesus eu te ordeno, saia agora. Só isso. Sem uma oração, falei: pode levar, ela não tem mais nada. Porém, ela vai ficar internada para tomar soro, porque ela não estava se alimentando e está fraca. Mas da enfermidade ela não tem mais nada. Deixei meu telefone e fui embora. No dia seguinte, 8 horas da manhã, me ligaram: Romão, a minha mãe não comia e está comendo. A minha mãe não andava e está andando. A minha mãe não falava e está falando. Os médicos estão tudo sem saber o que aconteceu. Diga para eles que foi Jesus. Aí marcaram uma reunião na casa da família e me chamaram lá.
tive a oportunidade de conhecer a criança, orar pela criança. Jesus curou também. 15 dias após, fui novamente na casa da família, a senhora já estava em casa. Ela disse para mim, reconheci que o Senhor colocou as mãos sobre mim, que era a mão de um ser humano. Mas uma mão misteriosa me tocou a garganta. E fez como assim, ó. E arrancou o caroço que estava na minha garganta. A mulher foi curada. Isso é gratificante. Glória a Deus. Andar com Jesus, a gente se depara com cada cena linda que ele faz. Tem outro testemunho parecido lá no Ceará. Mas se tiver tempo, aí à frente nós vamos falar. Beleza, pastor. Rai, põe na câmera aqui, ó. Gente, tá passando na tela aqui algumas imagens lá do trabalho do pastor lá no Ceará, lá no Cariri. Tem bastante coisa mesmo, assim. Ele tem uma história para cada uma delas. É que não dá tempo mesmo de abordar todas, né, pastor? Isso é forte. Esse menino outro. aí também, né? Mas tem uma história para cada um. É muita coisa. Porque o trabalho lá já é quantos anos mesmo, pastor? Eu estou lá há 12 anos. Aí é minha família linda. Família é bênção de Deus, né, pastor? O pastor tá há 12 anos lá, então ele tem bastante coisa, já fez bastante obra lá, já converteu bastante gente, né, pastor? O senhor, eu vinha conversando com ele no carro, né, eu perguntei quantas pessoas o senhor acha que converteu já, pastor? Ele falou, ixi, não dá nem pra ter noção. Que é tanta gente, né, gente? Mas já foi formado pastor lá, né, pastor? Tudo isso. Obreiro, assim, então... É uma obra realmente que Deus abençoou muito, Deus colocou muito a mão, né? E eu queria... na verdade, eu fiquei muito curioso com a coisa que o pastor falou. Do louvor que Deus deu pro senhor. É? Vocês querem que eu cante? Se o senhor conseguir... Se eu conseguir, né? Se o senhor falou o negócio da garganta aí, Tá bom, se o senhor então, conseguir vamos lá. cantar... Se não recita, aí vamos. É que eu fiquei curioso de saber mesmo. Desenvolvendo um projeto na região do sertão, anunciando a palavra que fala da salvação, libertando os pecadores da garra da escravidão, levando eles a Cristo, o autor da salvação. As almas tristes e cansadas que vivem desilusão, precisa ser alcançada para receber o perdão. Para que isto aconteça, precisa disposição. Me ajuda neste projeto, ganhar esta multidão. O valor de uma alma não dá para se calcular. Deixarei tudo para trás para ir ali pregar. Com a mensagem que liberta, muita coisa vai mudar. As almas são transformadas para ir ao céu morar. O Cristo que eu conheço irá me dar condição para mim construir um palco em cima de um caminhão. Se isto se confirmar, farei com satisfação. Irei cortar o Brasil, falando da salvação. Se isto se confirmar, farei com satisfação. Irei cortar o Brasil, falando da salvação. Glória a Deus. Caramba, pastor. Deu sono não, né? Pastor, ele é um hino bonito, ele é convidativo, né, também.
Mas ele parece ser bem. Ele é bem testemunhal, né? O senhor realmente ele tem uma contando. letra, Deus me deu isso, quando ele me mandou pra lá. Já no começo, já? Foi logo quando eu fui, me deu. Bem música tipo de sertão mesmo, né? É mesmo, é uma música bem de sertão mesmo. Vou colocar aí uma melodia aí, fica muito bom. Coloca uma sanfoninha no fundo. Tá Show bom. de bola. Pastor Antônio Romão, tem uma pergunta pro senhor, se tratando da questão missão. A gente sabe que fazer missão não é fácil, ainda mais para quem é jovem, que tem tantas propostas. E, querendo ou não, o chamado da missão, ela nos gera um medo, né? A gente sabe dos testemunhos que as pessoas contam, como o senhor é um exemplo vivo disso, de tantas coisas que o senhor vivenciou nessa caminhada de missão aí, pelo lado do sertão, do Ceará. E tantas outras, né? Tantas outras pessoas também que já vivenciaram tantas experiências com Cristo nesse mundo da missão. A gente sabe que missão é um chamado, assim que Jesus fez para todos. E a gente tem alguns exemplos bíblicos, né? De pessoas que receberam um chamado e quando receberam esse chamado ficaram com muito medo, né? Como Moisés, que foi ali um libertador do povo de Israel para tirar o povo do Egito, mas quando Deus chamou ele falou assim: ó Senhor, eu não sei falar. Quando foi para Jeremias também: ó Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. E também Jonas, quando recebeu o chamado para pregar para Nínive, ele vai e foge. Quando Deus chama ele: vai lá, Jonas, prega a minha palavra para aquele povo lá em Nínive. E a gente sabe que quando as pessoas recebem esse chamado, né, para pregar a palavra, embora nós falamos aqui sobre a questão da emoção, né, que no começo a gente não, vou ganhar almas para Jesus, mas quando realmente a gente vai mesmo para cima, vem aquele medo dentro. E muitas das vezes faz com que a gente coloque muito defeito, né, em cima. Eu não sei falar direito, eu não sei pregar direito, eu não sei fazer as coisas muito bem. O que o senhor tem a dizer aí em relação a isso, né? Ao medo que muitas das vezes nos confronta a um chamado tão importante que Deus assim estabeleceu sobre as nossas vidas. O medo faz parte da vida humana. É uma coisa que todo mundo tem. É alguma coisa. O senhor mesmo deve ter sentido, né? Todo mundo tem. E você pode ter medo de uma coisa, o outro pode ter medo de outro, enfim, isso acontece. Eu tenho uma experiência com Deus, desde que eu aceitei Jesus, fui sempre envolvido dirigindo trabalho. Mas quando Deus me mandou para o sertão, para mim foi, assim, algo tão forte, que tinha hora que eu andava dentro da minha casa, de um canto para o outro, me perguntando: por que isto? Fazer o que no sertão? Porque eu conhecia lá. A região onde Deus me mandou, quando fica 2, 3 anos sem chover, você não vê sequer folha verde a não ser o pé de joá. Entendeu? E eu questionei com Deus: mas Senhor, o que é que eu vou ver no sertão? Eu não tenho um CD para vender. Não tenho um livro. E ainda se eu tivesse, ia vender para quem? Viver de quê? Era o meu questionamento. Deixar tudo que tem aqui, né? E Deus falou para mim: quem vai cuidar de ti sou eu. Eu passei alguns ministérios grandes, mostrei o projeto, levei em mão isso aqui, ó. Conforme Deus me deu, mostrei tudo. Mas não tive, assim, uma resposta concreta sobre a questão apoio. E Deus dizia para mim: vai, eu te quero no sertão. Eu tinha uma casa aqui, ó, em São Bernardo, de aluguel, onde também eu morava. E tinha uma chácara lá no interior de São Paulo, com casa. E a minha vontade era morar lá, indo para Curitiba. Cheguei ao ponto de colocar a placa de aluguel em minhas casas aqui para alugar para ir para lá. E quando eu estava fazendo isso, Deus bradou e falou comigo: eu não tenho nada contigo no sul. Eu te quero é no sertão.
Eu comecei a resistir. Na época eu representava uma empresa e ganhava razoavelmente bem. E eu comecei assim a empurrar com a barriga o projeto de Deus, dando tempo para ver se... achando que aquilo era coisa de mim, porque eu conhecia a região. De repente meu irmão do nada ficou doente. Mas assim, coisa mesmo assim de assustar. Ele pegou uma depressão aguda. O homem era gordo. Ficou magro e irreconhecível. Ele não conhecia a mulher, os filhos, nem a mim, ninguém. Eu tive que levar ele para ficar em casa com a gente e juntar os filhos mais a gente para poder banhar com ele completamente desorientado da vida. Por fim, tivemos que internar. E depois de internado, a cada dia ficando pior. E Deus falando comigo. Eu te quero na obra. Aí um dia eu vou para a rua para trabalhar. Quando eu vou sair na rua, Deus usa uma criança chorando. E fala para mim. Tem almas te esperando no sertão. E eu entendi que era a hora de Deus. E naqueles dias, meu irmão internado, meu Deus, mas viajar e meu irmão nessa condição, o que é que eu faço? O médico mandou chamar no hospital. Quando o médico chama assim, algo não está bem, né? Toda a família deveria comparecer no hospital. Essa chamada é uma chamada de tudo ou nada. A gente foi. Chegando lá, a palavra do médico foi essa. Só um milagre de Deus. E a gente precisa desligar os aparelhos. Não temos mais nada a fazer. Ouvindo aquela mensagem da parte do médico, eu saí de canto do grupo de família, me encostei num canto e fiz uma oração. Eu disse para Deus, se verdadeiramente o Senhor é na minha vida e me quer no sertão, já que o Senhor tem falado tanto comigo acerca disso, eu quero um sinal aqui hoje. Restaura meu irmão e eu abraço a causa do sertão. Então voltei para o meio da família e o médico falou, só vou aguardar até amanhã. No dia seguinte o meu irmão estava acordado e os médicos sem entender o que estava acontecendo. Mas eu sabia que era. E por essa razão, hoje eu estou no sertão e tenho visto Deus fazer algo glorioso lá. Estou lá na região do Cariri. Para quem não conhece, Cariri é uma região de 42 municípios. Aproximadamente 1 milhão de pessoas. E eu estou lá. Trabalhando na cidade de Brejo Santo e os arredores. Encontramos vilas e povoados que não tem um crente, sequer uma igreja. E as fotos estão aqui, ó. Esse culto aqui é a 80 quilômetros fora da cidade. Na casa dessa família aqui, ó. Nossa. Cada culto aqui tem um testemunho diferente. Estrada de chão, né, pastor? Estrada de chão. Isso aqui é culto de rua. Chegando nessa rua aqui, disseram para mim, não entre aí. Porque os crentes que tentaram entrar aí foram atacados com pau e pedra. Pediram para mim várias vezes, não entre. O senhor vai sair mal. Eu disse, eu entro. Então eu entrei nessa rua chamada Padre Cício. Peguei minha Bíblia, bastante folheto. Lá no norte tem uma bala, que lá eles falam doce. Se fala bala, o povo corre, pensando que é a outra. Então peguei um saquinho de doce.
pequenininho. Então dava um folheto para as pessoas adultas, um docinho para a criança. Lá no final da rua tinha um coral de criança comigo. E eu disse para eles, se vocês ficarem quietinhos aqui, pertinho de mim aqui em volta, coloquei um cordão de criança de um lado e do outro, e eu no meio. E comecei a cantar. Só via a gente sair, olhava assim, assustado, xingando, mas não jogaram pedra e nem pedaço de pau em mim. Porque se ele jogasse, ia acertar os filhos dele, né? E hoje, eu chego qualquer hora do dia ou da noite. Quando eu ligo o som, só vejo gente correndo com a cadeira nas costas e a rua fica assim, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é na mesma rua. Depois o pastor vai mandar as imagens lá e eu vou colocar na edição, tá bom? Então o resultado é esse. Dessa rua hoje tenho vidas que já desceram as águas. Vale a pena falar da palavra de Deus. Os resultados vêm depois. Quem sabe você que está ouvindo, ou você que ainda vai ouvir, tem uma chamada. Esteja também empurrando com a barriga. Quero dizer para você, Deus é fiel e Ele cuida. A minha preocupação era viver de quê no sertão? Pois não é que eu engordei uns quilinhos lá? É. Cada jaca bonita assim, ó. As jacas. Ó. Perdi até as roupas. Ainda bem que cheguei aqui e ganhei 5 paletó novo, sapato novo. Glória a Deus. Deus abençoa mesmo. E Ele nunca deixou dormir com fome. E hoje o resultado é isso, ó. Uma construção na cidade do Brejo. Trabalho na cidade de Porteiras. Trabalho na cidade de Mauriti. E vida sendo transformada para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Rapaz, realmente Deus, ouvindo o testemunho assim, que realmente foi muito... o senhor demonstrou a resistência, né, para poder ir, mas realmente Deus tinha algo e Ele deu o crescimento da obra, né, quando o senhor foi, né. Pastor, eu queria que o senhor contasse, que o senhor nas pregações conta da questão do pé de manga. Ah, do pé de manga? Aí faltam uns minutinhos ainda, né? Faltam uns 10 minutinhos. Eu queria que o senhor falasse da questão do pé de manga lá no Ceará. Lá. É o seguinte, aconteceu uma cena, Deus me mandou ir para Timbaúba. E eu fui evangelizar nessa região, uma vila, povoado. Chegando lá, fiz alguns cultos, resistência. O povo não deu assim ouvido, umas críticas. E saía, me deixava sozinho. Mas o meu carro está aqui, ó. Ele tem mesa de som dentro, uma caixa de 4 bocas. Tente aumenta o volumezinho, mesmo à distância irão ouvir. E assim eu fazia. Fiz alguns cultos ali, resistência, ninguém parava para ouvir. E eu fiquei questionando com Deus. Um certo dia, saí para um trabalho de visita na roça. E quando eu estou voltando, chegando exatamente naquela vila, tinha lá um grupo de aproximadamente 100 pessoas e a polícia junto. E quando eu chego bem ao meio, uma jovem senhora sai correndo ao meu encontro e diz: pastor, nos ajuda. E ela me conta a situação. Estacionei o carro e acompanhei, e ela me levou dentro da igreja católica. Chegando lá, seu irmão estava caído, algemado, amarrado pé e mão. E quando eu vi a cena, o pai e a mãe agarrados com ele chorando, ali eu tive a oportunidade de louvar a Deus
pregar a palavra de Deus, orar por ele. Jesus libertou. Depois eu pedi para o policial soltar os pés dele. E a hora que ele soltou a corda que está nos pés dele, a algema permaneceu, porque só podia tirar na delegacia. Então eu levantei ele e dei uma volta no meio do povo. Todo aquele povo que antes não queria ouvir a palavra de Deus no pé de manga, que ficava do lado da igreja, agora estava ali, vendo o que Deus estava fazendo na vida daquele jovem. E o resultado é, a família aceitaram Jesus e hoje estão servindo a Deus. Isto é gratificante ver os feitos de Deus por onde passamos. Tem mais. Tem um outro parecido, que Deus curou um moço, um adolescente, com um caroço do tamanho de um coco, da orelha às costas. Também o médico mandou morrer em casa. E um culto na praça, em frente à igreja católica, em outra vila. Naquele dia quem pregava era meu filho, o Alain. Prega muito. Ele pregava chorando, dizendo, o meu Jesus vai curar hoje em praça pública. E a gente olhava em volta assim, o povo tudo chorando. Crentes e não crentes. E no final do culto fizemos um apelo, 7 almas aceitam Jesus. E quando chamamos para frente, para receber a oração final, abre-se uma porta do lado do carro. 3 homens vêm trazendo consigo um adolescente, com um caroço da orelha às costas, do tamanho de um coco. Jesus curou instantaneamente ali em praça pública, lá no Ceará. Então vale a pena levar a palavra. Você que tem uma chamada que está nos ouvindo, levante a cabeça. Deus tem algo com a tua vida. Quer ver a mão de Deus agir nos teus feitos? Vai para a rua. Tem crente que quer ver algo de Deus, mas está lá dentro da igreja. A igreja é para aprender, tem que pôr em prática na rua. Levar a palavra para quem não conhece. Quem faz isso, vê os feitos de Deus. Tem mais. Pastor Romão, é muita experiência, né? Muitos testemunhos aí edificantes. E a gente se alegra muito com isso, né? Não é fácil chegar num lugar assim, diferente, né? E pregar para um povo que ainda não conhece Jesus. É uma questão que o crente também, em meio ao evangelismo, tem que ter as estratégias, né? O senhor ali falando que levou um grupo de criança consigo. Pra quê? Nossa, isso foi genial. Deus deu uma estratégia muito É boa, uma né? estratégia, pastor Romão. É uma estratégia muito É boa. muito bom, genial, genial. É a estratégia assim que Deus coloca, né? Pra poder assim seguir com a obra. E realmente é uma coisa muito edificante essas experiências assim, em relação a gente perseverar e ver que Deus, ele tem algo muito além, né? Deus, ele nos leva assim para lugares que a gente vivencia experiências que só Deus para fazer na vida da gente, né? Pastor Romão, em meio a toda essa caminhada, todas essas experiências aí com Cristo, uma pergunta bem breve. E é a última, hein? E a O tempo tá última, acabando. é a última da noite, bem rapidinho. Acho que as pessoas geralmente ouvem bastante essa pergunta. Em meio à caminhada com Cristo, depois que deixou a juventude, todos os prazeres assim da juventude, né, para trás, em meio à caminhada deu a vontade de retroceder ou sempre caminhou com os olhos fitos em Cristo? Momentos de fraqueza todo ser humano sente. Quando você vai ler qualquer livro de qualquer pastor que já esteve na obra, você vai se deparar exatamente com o seu momento de fraqueza, eles mesmos contando. A estrutura humana é assim. A fé, ela oscila para todos nós. Então, todos sentem esse momento. Porém, você tem que vencer
a você mesmo. Uma certa feita, um pastor chegou para mim e disse: irmão Romão, o crente tem 3 inimigos. E ele disse: um é você mesmo, a sua carne. Eu até era novo, não tinha experiência. Fiquei ouvindo. Você precisa vencer sua carne. O segundo é o inimigo. Porque ele só entra em você pela carne. E é verdade. A gente vai entender essas coisas com o tempo. E o outro, ele disse, é a igreja. Se na primeira te assustou, né, pastor? Eu me assustei. Imagina na última. Novo, experiente, aquele assim, né? Eu me assustei. É verdade. Só que ele foi explicar. Por quê? A igreja está com você aqui, ó, na mão. Pequena coisa, ela se vira contra você. E é uma luta. Então ele abordou isso. Porém, uma pessoa madura, experiente. Eu acompanhei e hoje eu posso afirmar que realmente isso é real. Eu digo porque conheço um pastor amigo que fez um trabalho numa cidade do interior. E ele era uma benção, pregava muito, mas muito mesmo. Mas ele chegou numa igreja, num local, e a igreja não se identificou com ele. E surgiram alguns levantes. Só sei que ele praticamente foi expulso daquela igreja. Chegaram a soltar fogo de alegria com a saída dele. Uau. Você vê a situação, né? Então, se você analisar bem, olha, enquanto o pastor está na igreja, no tempo de Deus, o próprio Deus vai trabalhar a situação para que você se identifique com as pessoas e as pessoas com você. Mas quando vence o prazo de Deus naquele lugar, se você insistir em ficar, você terá problema. E isso é com qualquer um. Porque o nosso tempo, no lugar onde Deus nos coloca, muitas vezes, não é longo. Com cada um, Deus tem um tempo. Chegou o tempo, ele leva para outro local. E isto, o obreiro precisa ter essa compreensão. Quando o obreiro não tem essa compreensão e acha que tem que permanecer no lugar, ele pode ter certeza, lá na frente terá problema. Porque é Deus trabalhando para levar para outro local. Como vocês estão vendo aqui, ó, minha companheira, meu filho e eu do lado. Trabalho com criança. Essa mulher é um trator. Disposta. Ela alma, pega na obra com vontade. Ganha alma, né? Enquanto eu estou aqui, ela está lá de moto. Visitando, evangelizando, acompanhando os trabalhos. Então eu posso dizer assim, Deus me deu uma companheira que põe a mão no arado e ajuda. Porque olha, meu irmão, você que a tua companheira não ajuda, não se envolve com a obra, e você tem uma chamada, coloca teu joelho no chão que Deus vai agir nessa causa. A mulher precisa acompanhar o obreiro para que a obra de Deus seja completa. Quando a mulher não acompanha, o obreiro sofre e não consegue fazer o trabalho devidamente. Rapaz. Então, gente, o tempo infelizmente acabou. Então eu vou me despedir aí de vocês, né? Obrigado por assistir até aqui. Assim, eu sei que você que assistiu, você com certeza ficou impactado, né, com os testemunhos aqui do nosso irmão pastor Antônio Romão. E eu queria agradecer mesmo o pastor, né, o João que veio me ajudar, por poder estar aqui, né. O pastor provavelmente ele já está de volta no Ceará quando esse vídeo for pro ar, né, quando esse podcast for pro ar. Mas
É realmente um prazer, assim, uma honra estar com o pastor aqui. Eu vou passar para o João se despedir. Depois o pastor vai passar como que faz uma doação para a obra, né, para o trabalho. Doação, enfim, como faz a doação. E o pastor também, eu queria pedir para o pastor fazer uma oração pelas pessoas que estarão assistindo. Depois de passar as informações, ele faz uma oração, aí a gente encerra. Tudo bem? João? Em rápidas palavras, para nosso pastor Romão aqui se dirigir ao trabalho dele, quero agradecer aí o Wesley, pastor Romão, pelo convite de estar aqui participando junto com vocês, e espero assim que esse podcast edifique muito sua vida, assim como nos edificou aqui nesse momento, e que Deus abençoe a vida de cada um, e muito obrigado. Também quero agradecer a todos por ter nos tolerado aqui. Eu vi aqui o cabeça chata do Ceará, né? Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira grande. Em outra oportunidade, a gente vai contar um pouco mais do que Deus tem feito na vida de outras pessoas lá na região do Ceará. Nós temos o nosso cartãozinho, passei por nosso irmão aqui ao lado. Ele vai estar, depois eu vou mandar para ele no celular dele, ele vai estar divulgando melhor para todos vocês. Vou colocar embaixo no vídeo. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Fiquem na paz, levante a cabeça e marcha firme com Jesus. Deus abençoe. O senhor faz uma oração por nós aí, pelo pessoal que estiver assistindo, pastor? Amém. Querido Jesus, eu quero te apresentar nesta hora cada vida presente aqui. Que o Senhor venha guardar, segurar na mão de cada um, para que eles venham crescer na fé e te servir fielmente, enquanto viver, servindo ao Senhor com alegria. Visita cada ouvinte, aonde quer que esteja. Que a tua mão milagrosa vá ao encontro de cada um. Toque agora na enfermidade, na perturbação, na opressão. Todo o poder do mal caia por terra. Satanás, você está derrotado. Você está vencido. Você está sentenciado ao lago de fogo. Saia desse lar. Saia dessa família. Cai por terra toda ação do inimigo contra essas vidas. Meu Salvador, é para a tua glória. Na tua palavra está escrito que o Senhor veio para desfazer o poder das trevas, unindo o capeta, a obra de Satanás. Vai queimando agora toda a opressão do inferno contra a vida deste povo. Cobre todos com o teu sangue e guarda para a glória do teu nome. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Gente, obrigado ali naquela câmera ali. Gente, obrigado mesmo aí. Vou colocar vocês provavelmente já viram aí na edição aí, que eu coloquei a chave Pix do pastor para você fazer uma doação aí para ajudar no trabalho. E suas orações também ajudam muito. Eu quero agradecer a vocês, todos que assistiram. Muito obrigado e até o próximo episódio. Quem quiser conhecer o trabalho do Sertão, no Facebook aqui, ó, na página Antônio Romão. Você vai entrar e você vai acompanhar tudo de perto, lá na poeira do sertão. Lá. É isso aí, gente. Tá aí o recado.